eu queria saber por que Jesus mudou o nome original de muitos dos apóstolos. Isso poderia estar relacionado ao batismo? E aí, Jorge, você tem uma ideia? Eu Acho que acho que essa ele mudou pergunta de nunca opção, saiu. né? Acho que essa pergunta nunca saiu aqui. Eu acho que ele mudou só um. Só Pedro, né? Que Só era Pedro, né? Simão. É, verdade. Os outros acho que ficaram. Tiago, João. João era o filho do trovão, mas isso não pegou no evangelho, né? Ele chamou uma hora lá os Boanerges, os filhos do trovão. Mas não continuaram chamando de João. O evangelho nunca deixou de chamá-lo de João. Acho que é só Simão mesmo, viu? É só Simão. E ele usou esse Simão numa fala que ele disse que ele era uma pedra e sobre ele ergueria a igreja. Uma pedra. O nome dele era Shimeon, que a gente chama de Simão, que é o nome de um dos filhos de Jacó, Rubem, Simeão, Levi e Judá. Então, Shimeon, que é Simão, foi pego depois. Mas ele era chamado de Pedro, por conta da tradução para o latim, e Cefas, que era o nome em grego. Então, Cefas, Pedro e Simão é tudo a mesma coisa. Mas eu acho que foi só um. Não estou lembrado de nenhum outro que tenha mudado o nome, não. E é uma circunstância muito particular. Acredito que não seja nada relacionado a batismo, não teria que mudar o nome de todo mundo, né? Trocar o de todo mundo. Estevão trocou realmente o nome, porque fez uma mudança muito grande de vida, e aí ele troca de nome, deixa de ser Gesiel e se torna Estevão para fugir da perseguição que ele estava. Paulo troca de nome não é quando ele se transforma em cristão, é muito tempo depois, em Neapafos, quando ele está fazendo a viagem com Barnabé, depois do encontro com Bar Jesus, que não tem nada a ver com Jesus, Bar Jesus era um curandeiro, um mistificador, sei lá, um bicho desse, e aí ele tem uma espécie de uma disputa com esse curandeiro e ele vence. E é quando o Barnabé diz, puxa, você podia mudar seu nome. Tiago Maior e Tiago Menor não é mudança de nome, é porque eram dois Tiago e tinha que ter uma maneira de identificar. Um era grande, outro era pequeno, é Tiago Maior, outro é Tiago Menor. Mas um era corpulento, outro era baixinho. Então é por isso que eles têm esses nomes, né? Mas Paulo também mudou, de Saulo, o nome dele nunca foi Saulo, tá? O nome dele era Saul. Não tem judeu com o nome Saulo, o nome dele era Saul, aí botaram um O no final para não ficar igual o Saul do Antigo Testamento. Então, de Saul virou Paulo, né? Que, segundo dizem, Paulo é pequeno. Não sei se é verdade, mas algumas pessoas falam isso. Mas ele mudou o nome dele. Não foi pelo batismo, porque foi muitos anos depois. E muita gente ficou com o mesmo nome. Timóteo nunca mudou, Tito nunca mudou. Todo mundo permaneceu, Barnabé não mudou. Porque senão todo mundo teria que dar de nome, né? Porque todo mundo experimentava o batismo naquela época. Então, eu acredito que não seja por isso, mas por circunstâncias outras, diversas, né? Paulo por um motivo, Gesiel por outro, Pedro por outro, mas circunstâncias particulares envolvendo cada caso. Desculpa, os nomes, eles eram mais frágeis, não tinha estrutura que temos hoje, nome, sobrenome, registros, nesse sentido, né, de muitos nomes. Era fulano, filho de fulano, fulano, mãe de fulano. Pronto. Então, dependendo da mudança na vida, esse predicado, né, essa maneira de reconhecer, ela podia mudar, né? Maria de Nazaré, quando Jesus se tornou conhecida, ela passou a ser a Maria, mãe de Jesus. No momento, quando mais jovem, ela deveria ser a Maria, esposa de José. E assim vai mudando, né? Desculpa. Pode falar, Jorge. Os árabes têm isso. Quando a pessoa é nova, ela é fulano, filho de Beltrano. Quando ela é nova, eu digo, fulano, ibne, ciclano, filho de. Quando ele se torna velho, aí ele já é fulano, pai, ele já ficou velho, seu filho agora é mais importante, o nome dele é que pega o nome do filho. Aí, por exemplo, meu filho, tem um filho que se chama Daniel, ele seria Daniel ibn Jorge, Daniel, filho de Jorge.
agora que eu estou velhinho e o Daniel agora que está adulto, o meu se torna Jorge Abo Daniel. Eu mudo o meu nome para dizer o Jorge, o pai do Daniel, que agora ele é mais importante do que eu, que ele está adulto e eu estou saindo da vida e ele está entrando. Isso nos árabes acontece isso, né?